Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver o Provão Paulista de 2024 do segundo ano do ensino médio, o SARESP. Então vamos lá, vamos ler a questão 1 aí, que é uma questão de termodinâmica, uma questão de propagação de calor e é uma questão teórica. Então a gente vai ter que ler as alternativas ali e ver qual que está correta. Então vamos lá. Sistemas de isolamento térmico são amplamente utilizados, especialmente em um país tropical como o Brasil. Garrafas e copos térmicos para bebidas e recipientes isolantes para o transporte de vacinas são alguns dos sistemas muito comuns no dia a dia. Sobre a propagação de calor em materiais nesse tipo de sistema, assinale a alternativa correta. Então ele está falando de sistemas isolantes, né? Por exemplo, uma garrafa de café, aquela garrafa térmica, o isopor que a pessoa leva o sorvete. Então ele está falando de sistemas térmicos, né? Esses sistemas térmicos, o que eles fazem? Eles dificultam a troca de calor. Então, por exemplo, você coloca lá o café na garrafa térmica. Então o café está quente, você não quer que ele esfrie. Com o tempo ele vai esfriar porque nenhum isolante é perfeito. Porém, o material que ele é feito, ele dificulta a troca de calor com o meio externo. Então o café está quente, por que ele fica frio? Porque de alguma maneira ele troca calor, ou seja, ele cede calor pro seu entorno, pro ar que está em volta, por exemplo, e aí ele vai esfriando. Então, um isolante térmico é o que dificulta essa passagem de calor, essa passagem de energia térmica, essa variação de temperatura com a troca de calor entre os meios, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual alternativa está correta. Letra A. No caso de fluidos, o principal modo de transferência de calor é a condução. Então ele está falando de um tipo de propagação de calor. Aí já não tem nem muito a ver com garrafa térmica. Então por isso essa questão já não faria muito sentido, né? Mas a transferência de calor em fluidos geralmente ela ocorre por convecção e não por condução. Condução é quando o calor ele se propaga pelo próprio material. Por exemplo, você pega uma colher, né, uma colher de metal, você coloca fogo numa ponta, aquele calor vai chegar na sua mão, vai queimar a sua mão, ela foi pelo material. Isso é condução de calor. Agora, um líquido, por exemplo, quando você esquenta ele se move, é convecção, né? Então, essa daqui está errada. A convecção é a troca de calor por meio do próprio material que se desloca. Por exemplo, o cooler aqui do computador, ele joga o ar quente do processador, da placa-mãe, ele joga para fora, junto com o ar. Então é o próprio corpo que se desloca, né? Ou uma chaminé. Então é assim a principal troca de calor dos fluidos, né? Porém, não é essa questão aqui agora. B. A convecção é usada para limitar a troca de calor. Então eu acabei de falar, convecção é quando o próprio corpo se desloca. Não é aqui, né? Você coloca um café numa garrafa térmica, você não quer que o café se desloque, né? O café fica paradinho lá e você não quer que ele troca, que ele perca calor para o meio externo, tá? Então a B também está errada. C. O excelente contato térmico entre as partes da garrafa térmica diminui a troca de calor. Então, na verdade, é o contrário. Você não pode ter muito contato, né? Ele está falando um excelente contato térmico entre as partes. Então, na verdade, a garrafa térmica vai ter lá, se você abrir ela, vai ter um lugar que vai ter uma espécie de vácuo, né? Para não ter contato da parede interna com a parede externa, para dificultar a passagem de calor. Então, errada. D. Apesar de isolados, os sistemas ainda podem ter a sua temperatura alterada por irradiação. Então, essa daí pode ser, né? Então, por exemplo, você tem uma garrafa térmica, lá tem irradiação de infravermelho, por exemplo, né? Aquilo ali pode esquentar o café, ou micro-ondas, por exemplo, aquilo pode esquentar o café. Então, a irradiação ela pode sim
ultravioleta, né? Ele pode sim, por exemplo, se ele conseguiu atravessar ali o sistema térmico, ele pode acabar aquecendo. Por isso que algumas garrafas térmicas, né, isolantes térmicos costumam colocar também um material que espelha, né, um material laminado ali que vai espelhar também a radiação, dificultando mais ainda a troca de calor. Mas a D está correta. E a garrafa térmica utiliza apenas a condução para minimizar a troca de calor. Então não, como eu acabei de falar, tem sistemas que utilizam sistemas refletores para a radiação ser refletida. E aí ela não usa apenas a condução, tá certo? Então a resposta aí é a letra D. Então vamos lá para a questão 2 do Provão Paulista de Física de 2024. Então vamos para a leitura aí da questão. Apesar da escala Celsius ter substituído a Fahrenheit em quase todo o mundo, alguns poucos países, dentre eles os Estados Unidos, continuam a usá-la. Nessa escala, quais seriam os valores para a temperatura de congelamento e de ebulição de água pura ao nível do mar, respectivamente? Então ele quer saber, na escala Fahrenheit, qual que é a temperatura de congelamento, ou seja, se você tem um gelo, qual temperatura ele começa a virar água? E qual temperatura de ebulição? Qual temperatura essa água começa a ebulir, né? A virar vapor, a ficar no seu estado gasoso. Então a gente sabe que na nossa escala, graus Celsius, o gelo no 0 graus Celsius ele começa a derreter. E aí você vai aquecendo a água até chegar nos 100 graus Celsius e aí ele começa a virar vapor, a evaporar ali, tá? A ebulição. Então, ele quer saber quais são essas temperaturas na escala Fahrenheit, que é utilizada inclusive nos Estados Unidos. Por isso, quando a gente vê filme que aparece a temperatura lá, vai estar nessa escala. Aí a gente tem que aprender a converter de uma para outra. Mas aqui ele pediu só para você falar o 0 e o 100. Que para a definição da fórmula, existem fórmulas para você converter, né? Então tem uma fórmula que você coloca, que você converte a escala Celsius para Fahrenheit, né? Então todo mundo aprende a formulinha e faz lá a conversão. 50 graus Fahrenheit vale quanto em Celsius? Aí você coloca na fórmula e resolve. Para você chegar nessa fórmula, primeiro você precisa já saber esses pontos de referência, que é o 0 e o 100 graus Celsius, você tem que saber eles na Fahrenheit. Aí a partir deles você chega na fórmula. E aí por isso que quem sabe de onde vem a fórmula já vai saber que o nosso 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, né? Então, aí se a gente olhar essas alternativas, aí já eliminaria 3, né? Ficaria a B e a C, tá? Aí teria que saber agora a temperatura de ebulição. É 32 lá embaixo junto com o 0 e lá em cima no 100 graus Celsius é 212, né? Isso para quem sabe de onde vem a fórmula. Para quem não sabe, para quem é bom em decorar fórmula, em fazer continha e já faz essas contas com a fórmula pronta, era só colocar então na fórmula, né? Então, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E aí substituir, ele quer saber o 0 e o 100, então substituía o 0 lá no Celsius, aí isolava, né? Então já ia ficar 0, 0 dividido por 5, 0. Aí passa o 9 multiplicando, 9 vezes 0, 0. Aí ia ficar 0 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, né? Aí você tem que isolar a temperatura em Fahrenheit, você passa o 32. Tá subtraindo, passa somando. Então ia ficar a temperatura em Fahrenheit é igual a 0 mais 32, ou seja, 32 graus Fahrenheit. Esse é o nosso 0 graus Celsius, é 32 graus Fahrenheit. Aí também já eliminaria 3 ali, ficaria a B e a C. Agora vamos saber o nosso 100, colocando na fórmula, né? Então eu teria que colocar 100 dividido por 5, que dá 20. Aí passa multiplicando 9, então vai ficar 9 vezes 20. 9 vezes 2, 18, vezes 20, 180.
e passo 32 está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 180 mais 32, 212 graus Fahrenheit. Então é a letra B. Agora vamos para a terceira questão do Provão Paulista de Física aí de 2024, Saresp. Então vamos lá. Durante um experimento, um resistor de 5 ohms foi conectado a uma fonte de tensão que varia ao longo do tempo. O gráfico que representa a tensão V em função do tempo T mostra como a tensão aplicada ao resistor mudou durante um período de 10 segundos. E aí ele mostra o gráfico. Então, ele falou aí de um experimento e aí tem um resistor. Então você tem lá circuito elétrico, vamos pensar assim, você tem um circuito elétrico lá com um resistor de 5 ohms e ele tem uma tensão e essa tensão vai variando, tá? E conforme ela vai variando também varia a corrente elétrica, quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica, menor a tensão, menor a corrente elétrica. Lembrando que tensão é mais popularmente conhecida como voltagem, né? Quando a gente olha na tomada, será que é 110 volts? Será que é 220 volts essa tomada? Eu posso ligar ali o meu aparelho. Então essa voltagem é a tensão, ela é a diferença de potencial. É ela que dá, na verdade, a energia ali que vai ligar o seu aparelho. E essa energia, quanto maior for essa tensão, maior será a corrente elétrica. Essa daí é a segunda lei de Ohm, que é a lei que permite que a gente calcule a corrente elétrica através da voltagem e da resistência. Então a corrente elétrica ela é a voltagem, a tensão dividido pela resistência. E aí a gente vai utilizar isso daí para resolver, porém, vamos ver aí qual que é a pergunta. A tensão média, então ele deu um gráfico, então a tensão, a voltagem, ela variou, né? Ela subiu ali, depois ela desceu, como a gente pode ver no gráfico, né? E no tempo lá em 10 segundos, tá? Então a tensão média no intervalo de 2 a 6 segundos. Então ele quer saber só naquele intervalo ali, que é aquela maior alta que a gente tem no gráfico ali. E a corrente elétrica média que flui nesse mesmo período de tempo no circuito foram de... Então ele quer saber a tensão média e a corrente elétrica média nesse período de 2 a 6 segundos. Então é só a gente pegar, ó, em 2 segundos a tensão era 10 volts, tá? Aí ela foi subindo, foi para 15, foi para 20, até chegar nos 6 segundos que é 20. Ou seja, de 2 para 6 passou 4 segundos. Então a gente tem que saber a média ali, que é no meio, né? No 2 segundos. No 2 segundos é só a gente olhar no gráfico, ó. Quer dizer, no 4 segundos, que é referente a 2 segundos depois do 2, né? Ai, meu Deus. Começou no 2, então, ó, 2, 3, 4, tá exatamente no meio. Passaram-se 2 segundos no 4. Exatamente no meio. Aí 4, 5, 6, mais 2 segundos, chegou no final. Então aqui nesse meio que a gente tem que olhar qual que é a tensão, que é igual ali de 15 volts. Então a gente já até acharia a resposta certa só pela primeira, que ele quer a tensão média e a corrente elétrica média. Aí para calcular a corrente elétrica a gente vai usar a lei de Ohm aí para descobrir. Porém, ó, nas alternativas só tem uma com 15, então você já conseguiria achar a resposta correta sem precisar nem calcular, tá? Isso para ir rápido na prova, mas vamos calcular direitinho aqui. Então vamos calcular a corrente elétrica. E a corrente elétrica I é igual a V dividido por R. A corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Então a tensão a gente já viu que é 15 e a resistência ele deu que é 5 ohms. Então fica 15 dividido por 5 que dá 3 amperes, igual a gente já tinha visto aqui na alternativa C. Agora vamos para a quarta questão do Provão Paulista de Física de 2024. Então vamos lá. O acelerador síncrotron Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Então realmente tem um acelerador de partículas lá em Campinas, para quem se interessa pode ir lá conhecer. Então, trabalha com um feixe de elétrons de corrente média de 100
miliamperes. Então ele deu a corrente elétrica, ele falou que trabalha com feixe de elétrons com corrente elétrica, ele deu a corrente elétrica média aí, 100 miliamperes. Então a gente vai ter que aprender. Então nesse exercício a gente vai ter que trabalhar muito aí com potência de 10, né? Esses prefixos aí, mili, micro, a gente vai ter que trabalhar com ele, não tem jeito. Em um modo pulsado, com essas partículas se movendo em velocidades relativísticas em seu anel de armazenamento, conforme o esquema ilustrado a seguir. O período de revolução dos elétrons é de 1,7 microsegundos. E o valor da carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Qual o número aproximado de elétrons em uma volta do Sirius? Então ele está falando lá que os elétrons, né, para você colidir elétrons, então é um acelerador de partículas, um colisor, né, então ele colide lá as partículas elementares para estudar do que é feito a matéria, daí que sai o bóson, daí que sai o estudo sobre os bósons, sobre os férmions, sobre os quarks, né? Física nuclear, física quântica, mas enfim, você não precisa saber de nada disso aí para resolver esse exercício. Ele só falou que então o elétron ele dá uma volta ali nesse equipamento e ele deu o tempo. Então ele deu a corrente elétrica, deu o tempo e deu a carga elementar de um elétron. Então um elétron ele tem uma carga elétrica, né? Aí vários elétrons que dão a carga total. No caso de um elétron ele deu ali também a carga elétrica. E aí ele perguntou o número de elétrons em uma volta naquele tempo. E aí a gente tem que saber algumas coisas. Então primeiro a gente tem que lembrar a quantidade de carga elétrica é igual. Então a gente tem uma carga elétrica. Pensa, você está eletrizado. Tá? Um corpo está eletrizado, ele tem uma quantidade de carga elétrica, ou seja, uma quantidade de elétrons. Isso que é um corpo eletrizado. Então, por exemplo, uma nuvem está eletrizada, ela tem uma quantidade de elétrons ali sobrando, por isso que ela está eletrizada, ela vai descarregar na forma de raio esses elétrons. Então, como que a gente calcula essa quantidade de elétrons? É o número de elétrons N vezes a carga de 1. Então, se tiver 1, vai ser 1 vezes essa carga. Aí a quantidade de carga elétrica vai ser aquela. Se tiver 2, vai ser 2. Mas são muitos, né? Geralmente, esse N são muitos, que é o que a gente vai calcular aqui. Na verdade, ele quer essa quantidade, esse N. Quantos elétrons vai passar ali? Então, ele quer esse N. Então, Q é igual a N vezes Z. O E ele deu. O N ele quer. E a gente tem que descobrir o que antes de calcular. Então, se a gente quer o N, a gente precisa descobrir o que? A carga elétrica total. Aí a gente isola o N, então vai ficar a carga elétrica total dividido pela carga elétrica elementar, o E. A gente vai descobrir o número de elétrons. Mas primeiro a gente tem que descobrir a carga elétrica total. Aí a gente tem que lembrar da relação entre a carga elétrica total e uma corrente elétrica. Tá? Então vamos lá, a gente tem uma corrente elétrica, por exemplo, passando num fio. Como essa corrente elétrica se relaciona com a carga elétrica? Ela é a quantidade, a carga elétrica, dividido pelo tempo que está passando ali. Tá? Então, ele deu a corrente elétrica e ele deu o tempo. Com isso a gente consegue descobrir a quantidade de carga elétrica, a gente consegue descobrir a carga elétrica total. É só a gente isolar, ou seja, vai ficar a quantidade, a carga elétrica total Q é igual a corrente elétrica I vezes o tempo. E aí ele deu o I, que ele deu que é 100 miliamperes. Então, milha a gente tem que lembrar que é 10 elevado a menos 3, é dividido por 1000, né? 10 elevado a menos 3, então vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 3, vezes o tempo, que é 1,7 microsegundos. Aí a gente tem que lembrar, micro é 10 elevado a menos 6, tá? Então vai ficar 100 vezes 10 a menos 3, vezes 1,7 vezes 10 a menos 6. Aí a gente faz a conta sem a potência de 10. 100 vezes 1,7 dá 170. É fácil, né? Multiplicar por 100 é fácil. 170. Agora a potência de 10. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Aí você soma os expoentes, né? Menos 3
mais menos 6 vai dar menos 3, menos 6, que dá menos 9. Então a gente chegou aí a carga, né, 170 vezes 10 elevado a menos 9, tá? E aí, para a gente deixar na notação científica ficar mais simples, eu vou de 170, eu vou passar para 1,7. Então eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda, então vai ficar 1,7, ou seja, eu diminuí o número de 170, eu diminuí para 1,7, ou seja, eu dividi por 100 praticamente. Então, mas vamos para simplificar e andar com a vírgula, para a gente visualizar isso. Andei duas vezes com a vírgula para a esquerda, eu diminuí duas vezes, na verdade 100 vezes, né? Mas eu diminuí duas casas decimais. Então eu tenho que aumentar lá na potência de 10 para compensar. E aí, para aumentar, tá menos 9, eu vou aumentar, vai ficar menos 8, menos 7, né? Aumentar lá, como é negativo, é ao contrário. Então agora vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Essa é o que? A carga total. Agora a gente volta lá para a nossa primeira equação, né? Para a gente descobrir o número de elétrons. Então a gente sabe que Q é igual a N vezes E, né? O número de elétrons vezes a carga elementar. O Q a gente tem, o E a gente tem, a gente quer o N. Então passa dividindo. Então vai ficar N é igual a Q dividido por E. A carga dividido pela carga elementar. A carga total dividido pela carga de um elétron. Aí a carga total a gente acabou de calcular, 1,7 vezes 10 elevado a menos 7. E o E ele deu 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então vai ficar, ó, e ele quer a ordem de grandeza aí, aproximadamente, né? Ó, ele nem deu o número, ele deu ali potência de 10 nas respostas. Então vamos lá, 1,7 dividido por 1,6 dá aproximadamente 1 ali, 1, pouco, mas vamos deixar 1, tá? 1 vezes 10 elevado, agora vamos trabalhar com a potência de 10, ficou menos 7 em cima e menos 19 embaixo. Então, divisão com potência de 10, a gente tem que subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 7 menos a potência de baixo, que é menos 19. Então menos 7 menos 19. Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 7 mais 19, que vai dar mais 12, né? Então ficou aproximadamente ali 1 vezes 10 elevado a 12. Então é a alternativa E. Agora vamos para a penúltima questão do Provão Paulista de Física aí de 2024, segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Em um experimento de calorimetria, misturou-se duas substâncias, A e B, em um recipiente isolado termicamente. A massa da substância A foi de 300 gramas e a massa da substância B foi de 200 gramas. Ambas possuíam o mesmo calor específico. O gráfico a seguir representa a variação das temperaturas das substâncias A e B em função do tempo, desde o momento da mistura até o equilíbrio térmico ser atingido. Aí tem o gráfico e a pergunta: com base no gráfico e nos dados fornecidos, qual é a temperatura de equilíbrio térmico, né? Então ele colocou lá A e B. A tinha 300 gramas, B tinha 200 gramas. Tá? Então elas tinham uma temperatura. Qual temperatura? Aí a gente tem que olhar no gráfico. O A tinha 70 graus Celsius, então essa daqui estava mais quente. E B tinha 30 graus Celsius, né? Estava mais frio. Então eles vão chegar num equilíbrio térmico que mostra ali, que é aproximadamente ali, ó. Se a gente olhar bem no meio, vai dar 50 ali, né? Ó, 30, cada tracinho ali é 10, 50, um pouco acima de 50. Então, olhando ali, ó, tem 54, tem 50, tem 55, 60, pode ser qualquer uma daquelas ali, né? A gente não sabe, não dá pra gente saber perfeitamente qual que é, só calculando. Mas daí, então, uma tava mais quente, 70, ela vai diminuir a temperatura e essa vai ganhar energia, vai aumentar. Então, de 30 elas vão lá para 50 e pouquinho, né? A temperatura das duas vai atingir o equilíbrio e 50 e pouquinho a gente tem que descobrir. E aí, como que a gente faz isso? No equilíbrio térmico, a temperatura que essa perdeu vai ser a mesma temperatura que essa ganhou,
né? Por exemplo, essa daqui esquentou. De onde veio essa energia térmica? Veio dessa que perdeu. Pronto. São as primeiras leis da termodinâmica lá. Os corpos tendem a entrar em equilíbrio. O corpo com maior temperatura vai dar energia para o corpo de menor temperatura. Então, esse daqui vai dar energia para esse. Ou seja, essa energia vai ser igual a essa. Então, a gente tem que fazer assim, ó. A soma das energias é igual a zero. Ou seja, esse daqui perdeu tanto, esse daqui ganhou tanto. Se a gente somar, dá zero, né? Porque esse daqui perdeu negativo. Então vamos supor que ele perdeu 10, menos 10, esse ganhou 10. Então vai ficar menos 10 mais 10, zero, tá? Mas não é 10, é só dei um exemplo. Tanto faz aí, a gente vai calcular na verdade, né? Mas a soma da energia que esse deu e que esse ganhou é igual a zero. Então a primeira coisa que a gente faz. Então primeiro, a gente tem que lembrar lá da formulinha do Ki macete, porque a gente vai calcular o calor cedido por um corpo ao outro. Então o calor, que é o Q, ele é igual a massa, então isso daqui é 300 gramas, massa, vezes o Czinho, que é o calor específico, que aí depende do material de que ele é feito. No caso é igual para os dois, então ele vai até sumir da nossa equação, mas tudo bem, mas vezes Czinho, vezes a variação de temperatura. E aí a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que eu vou chamar de X, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial. Então o que a gente tem que pensar? Esse daqui está mais quente, não tá? Ele tem 70 graus Celsius, esse está 30, está mais frio. Então esse daqui vai perder calor. Então o que a gente vai calcular aqui tem que dar negativo, porque ele perdeu calor. E esse daqui ganhou, então é positivo. Então, o que esse perdeu é igual que esse ganhou, só que esse é negativo e esse é positivo. Então a gente vai fazer assim, menos Q é igual a Q. Então a gente vai fazer assim, ó, menos QA é igual a QB. Aí menos QA, a gente já montou a equação, é igual a QB, que a gente também já tem a equação. Agora vamos fazer as continhas aí. Então, olha só, dos dois lados da equação tem o Czinho que é igual, então ele pode sumir ali, você pode passar dividindo, né? Vai ficar C dividido por C é igual a 1, então pode sumir. Para facilitar também, tenho 300 de um lado, 200 do outro. Então eu vou dividir por 100 dos dois lados. E aí vai virar 3 e 2, tá? Aí já facilitou minha vida. Então eu fiquei com menos 3 vezes, aí abre parênteses, x menos 70 é igual a 2 vezes, abre parênteses, x menos 30. Agora vamos fazer a distributiva. Então vai ficar menos 3x... Aí menos com menos mais 3 vezes 70, que é 210. Então vai ficar menos 3x mais 210. É igual a 2x vezes 2 vezes 30, que é 60. Menos 60. Então 2x menos 60. Agora eu tenho que isolar esse x. Esse x vai ser a temperatura que eu quero descobrir, a temperatura de equilíbrio. Eu preciso isolar ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer nos termos. Eu vou passar para um lado da equação só número sem letra, sem o x, e para o outro lado só número que tenha o x, para a gente conseguir fazer o cálculo aí. Então vamos lá, de um lado tinha 210, eu vou passar o menos 60, vai ficar mais 60. E do outro lado tinha 2x, e eu vou passar o menos 3x para o outro lado, vai ficar positivo, então vai ficar mais 3x. Então ficou 210 mais 60, 270 é igual a 5x. E aí agora eu isolo o x, tá? Multiplicando eu passo dividindo. Então vai ficar x é igual a 270 dividido por 5, que é a nossa temperatura de equilíbrio, 54 graus Celsius. Chegamos então na última questão de física do Provão Paulista Saresp de 2024. Então vamos lá. O problema do acúmulo de lixo espacial é preocupante e diversas soluções vêm sendo propostas para desorbitar satélites desativados e evitar colisões perigosas com satélites, ou até mesmo com naves ou estações espaciais tripuladas, né? Então tem lá o desenho de um monte de satélite rodeando a Terra. E
ele está falando de uma solução para tirar o lixo espacial. Então vamos lá, uma dessas soluções envolve usar força eletromagnética gerada pelo campo geomagnético terrestre sobre um fio condutor, sendo atravessado por uma corrente elétrica para realizar a manobra desorbita. Usando essa ideia como inspiração, considere um fio condutor retilíneo. Então é isso que importa. Ele falou tudo isso daí, tem o campo magnético terrestre, ele vai usar isso daí para gerar uma força numa corrente elétrica. Então ele está falando da relação entre corrente elétrica e campo magnético. Então, usando essa ideia como inspiração, considere um fio. Então agora é isso que importa. Então tem um fio, tá? Um fio condutor retilíneo com 50 centímetros. Então, um fio tem 50 centímetros, percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Esse fio está imerso num campo magnético uniforme, de intensidade 0,2 Tesla, perpendicular 90 graus ao fio. Então, você tem um campo magnético de 0,2 Tesla, né? Vamos imaginar ele assim, e um fio perpendicular, um fio de 50 centímetros com uma corrente elétrica. Ele quer saber qual que é a força. Então a gente sabe que corrente elétrica, ela interage com o campo magnético, né? Tem a regra da mão esquerda, que a gente aprende, a regra da mão direita, tudo isso é lá na interação do campo magnético com a corrente elétrica. Ele quer que a gente calcule essa força. Então, qual que é a força que esse fiozinho de 50 centímetros vai sentir desse campo magnético aí, né? Quando ele percorrer a corrente elétrica de 5 amperes. Então, para a gente descobrir, aí a gente teria que lembrar da fórmula, né? Aí a formulinha não tem como. A força é igual a B, que é o campo magnético, vezes I, que é a corrente elétrica, vezes L, que é o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Tá? Aí a gente tem tudo, ó. B é 0,2 Tesla, I é 5 amperes, L é 50 centímetros, aí a gente tem que converter para metro, então fica 0,5 metros, vezes seno de θ. Quem que é o θ? Ele falou perpendicular, 90 graus. Então seno de 90, aí a gente tinha que lembrar que seno de 90 é 1. Aí ele não deu fórmula, não deu esse valor do seno, aí teria que saber mesmo, tá? E aí se torna simples, né? Então fica 0,2 vezes 0,5 vezes 5 vezes 1, né? Que aí dá no final uma força de 0,5 newtons, acabando aqui, passando a régua aí na prova paulista de física do segundo ano do ensino médio 2024, provão paulista, o Saresp. Muito obrigado e até a próxima. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all.